Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos orar mais uma vez, entregando esse tempo nas mãos do Senhor, aguardando pelo falar dele. Irmãos, o nosso Deus, na sua soberania, ele decidiu, na sua graça, usar vasos humanos e falar a sua bendita palavra por voz humana. Então nós vamos mais uma vez nos entregar nas mãos do Senhor, para que Ele realmente possa nos falar aquilo que Ele deseja nos comunicar, que Ele também abra nossos olhos e nossos ouvidos espirituais, para que nós aprendamos aquilo que Ele quer nos ensinar essa manhã. Amém. Amém. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, aos Teus pés, nós nos apresentamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por Tua bendita palavra, nós te agradecemos pelo Teu bendito Espírito, nós te agradecemos porque Tu nos amas com amor eterno, nós te agradecemos porque somos preciosos para Ti e sabemos que no Teu amor essa manhã o Senhor deseja nos alimentar. Nos humilhamos diante do Senhor, fala-nos pela Tua palavra. Senhor, abra nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, nosso coração. Senhor Jesus, queremos aprender de Ti, que és manso e humilde de coração, e que saiamos daqui, Senhor, transbordantes da Tua vida, Te representando melhor diante das pessoas, para que o Teu reino tenha avanço através de nós. Nós oramos a Ti, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A partir do verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? Aquele que é guiado pelo Espírito. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, aqui apenas uma rápida nota histórica. O apóstolo Paulo usa aqui uma figura do direito romano, que é a chamada adoção. Naquela época, era muito comum um pater familias, um patriarca, quando de alguma forma observava que os seus filhos naturais, os seus filhos biológicos, seriam incompetentes para tocar os negócios da família, então ele adotaria uma pessoa adulta que gerenciaria os próprios negócios familiares. Então, naquela época, no Império Romano, era relativamente comum a adoção de pessoas adultas que funcionariam como herdeiros legítimos daquele pater familias. E Paulo usa essa expressão para designar a nós como herdeiros de Deus. Ele nos adotou para que nós sejamos os seus herdeiros. Vamos agora para o verso 28.
certamente uma das passagens que nos consola tantas vezes, não é verdade? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse? Aí o verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Agora vem o propósito de Deus, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, esse verso 29 de Romanos 8, com certeza, é um dos principais versículos da palavra de Deus. É verdade que toda a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que respeitá-la como a palavra do nosso Pai, mas nós sabemos que existem algumas passagens que realmente têm maior impacto nas nossas vidas. E esse verso 29, eu destacaria, muitos destacam, como realmente um dos versículos centrais da palavra de Deus, porque ele revela o propósito, o desejo do nosso Deus. Irmãos, será que se Deus tem um desejo, será que é importante saber esse desejo ou não? Com certeza. E qual é o desejo do nosso Deus? Ele quer nos conformar à imagem do seu Filho. Irmãos, nós temos a triste tragédia de muitas vezes tornar a nossa vida vários departamentos. Temos o departamento familiar, aí existe o departamento profissional, aí existe o departamento social, e de repente alguém simplesmente agrega ali o departamento religioso. Então tem dentro de casa um determinado comportamento, aí fecha a porta, vai para o trabalho, aí eu tenho que vestir a máscara do patrão ou do empregado, aí depois tem um momento do churrasquinho, da confraternização, do passeio, a vida social, e quando a gente vai, entre aspas, à igreja, então daí eu visto a máscara religiosa, afinal eu quero simplesmente garantir o meu futuro, no meu dia a dia eu vivo como eu bem entender, aí simplesmente eu faço ali um papel religioso, vou às reuniões, canto lá alguns cânticos, dou a minha oferta, cumpri o meu dever religioso, eu parto para o meu dia a dia vivendo como eu bem entendo. Irmãos, que tragédia quando a nossa vida é assim. Que pena, que triste quando essa é a descrição de uma pessoa. Aí simplesmente no seu dia a dia se envolve nos problemas, aí simplesmente corre para Deus para resolver os seus problemas, mas uma vez resolvidos, as pessoas continuam vivendo da forma como elas desejam viver. Uma vez mais, irmãos, que tragédia, que pena quando se tem uma vida assim. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essa não seja a nossa descrição, que essa não seja a nossa realidade. Muitas vezes as pessoas então têm os seus próprios desejos, os seus próprios projetos, mas Deus tem um desejo só. E qual é o desejo do nosso Deus? Nos conformar à imagem do seu Filho. Irmãos, essa tem que ser a nossa prioridade. Nós temos que a cada dia priorizar, Senhor, que se realize em mim a tua vontade. Se é isso que vai alegrar o teu coração, se é isso que vai satisfazer, irmãos, nosso Deus e Pai só tem prazer no seu Filho. E Ele só vai se alegrar nas nossas vidas
quando ele ver o seu Filho formado em nós. Então, irmãos, que esse seja o nosso objetivo diário. Ao levantar, Pai, entrego nas minhas mãos a tua vida. Forme em mim o caráter do seu Filho. E aí nós vamos para a nossa profissão. E o que o Senhor vai fazer? Usar a nossa profissão para formar o caráter do seu Filho. E aí nós estamos no nosso contexto familiar. E o que o nosso pai vai fazer? Usar o contexto familiar para formar o caráter do seu Filho. Aí nós temos a nossa vida social, nós temos os nossos amigos. E o que o nosso pai vai fazer? Usar nossos contatos sociais para formar em nós o caráter do seu Filho. Irmão, será que a gente entende essa lição? Todas as coisas são secundárias. Tudo deve orbitar em torno desse propósito maior. E qual é o propósito maior? Sermos conformados à imagem do seu Filho. Irmãos, o Senhor Jesus é o Filho eterno do Pai. Ele se encarnou. A encarnação do Senhor Jesus foi um extremo ato de humilhação. Ele teve uma vida santa. Ele não pecou em nenhum momento. Ele foi à cruz. Na cruz, ele nos aceitou. Irmãos, ele nos aceitou. Ele aceitou os nossos pecados. Ele padeceu a condenação que cada um de nós merecíamos. Só que nós sabemos que a cruz não foi um ponto final, não é? Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai. Onde o nosso Senhor Jesus está agora? À destra do Pai. O que ele está fazendo? Intercedendo por nós. E um dia glorioso ele voltará. Irmãos, toda essa história gloriosa com qual objetivo? Nos conformar à imagem do Filho. Amém? Irmãos, em nome do Senhor Jesus, orando aqui com olhos abertos, que essa seja a nossa obsessão, que esse seja o nosso sonho, que esse seja o nosso alvo diário. Nosso Deus e Pai, faça tudo o que for necessário para formar em mim o caráter do seu Filho. Irmão, somente isso vai satisfazer o coração do nosso Deus e Pai. Irmão, somente isso vai satisfazer o nosso coração. Irmãos, ainda que seja precioso a vida familiar, ainda que a vida financeira, profissional tenha o seu lugar, ainda que a vida social nos cause bastante benefício, nada disso vai nos satisfazer, porque está em desacordo com o propósito pelo qual nós somos criados. Nós somos criados para sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus. Irmãos, então se nós guardarmos essa lição, amém? Amém. Podemos ir para as nossas casas e realmente clamar, Senhor, cumpra em mim esse propósito divino. Mas eu gostaria, irmãos, com a direção do Espírito Santo. Nós dependemos dele para falar, nós dependemos dele para ouvir e nós dependemos dele para aplicar em nossas vidas. O que significa ter Deus como nosso Pai? Se nós fomos chamados para sermos o seu Filho, o que significa ele ser o nosso Pai? Mas antes então de avançarmos nesses pontos do significado, das consequências da implicação da paternidade de Deus, eu devo aqui abrir um determinado parênteses. Porque, infelizmente, muitas pessoas não tiveram boa experiência com seus pais, os pais naturais. Infelizmente, muitas pessoas, às vezes, sofreram abusos dos seus pais, muitas vezes sofreram violência dos seus pais, muitas vezes teve pais ausentes. Então isso fica muito forte na consciência das pessoas. Se Deus é pai, como meu pai foi, então eu não quero esse pai. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus é pai,
como nossos pais nunca foram. Por melhores que tenham sido os nossos pais. O nosso Deus é Pai, como nós, pais, nunca seremos, por maiores que sejam os nossos esforços. Vamos ouvir as palavras do nosso Senhor Jesus? Vocês sendo maus, irmãos, vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Esse é o veredito do nosso Senhor Jesus. Então, só existe um Pai perfeito, um Pai bom, um Pai que é modelo de toda a paternidade, que é o nosso Deus e Pai. Então, irmãos, que fique muito claro, o nosso Deus é Pai, como nossos pais não foram, por melhores e maiores que tenham sido os seus esforços. E nosso Deus é Pai, como nós nunca seremos pais, por maiores e melhores que sejam os nossos esforços. Mas se somos filhos, isso nos basta. Lembra quando o Senhor Jesus saiu do seu batismo? O nosso Pai abriu os céus e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Irmãos, o Senhor Jesus vive em cima dessa declaração. Eu sou o Filho amado do Pai. Então que isso também defina a nossa identidade. Nós somos filhos amados do Pai. Será que há um versículo bíblico que diz que nós somos filhos amados? Efésios capítulo 5, verso 1. Sede imitadores de Deus. Sede imitadores do Pai como filhos amados que sois. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, não importa a opinião das pessoas, não importa o meu estado de saúde, ainda que queiramos ter boa saúde, não importa as nossas condições financeiras, ainda que queremos ter boas condições financeiras, não importa nada do que nos aconteça diante dessa sublime verdade. Nós somos filhos amados do nosso Pai. Por favor, irmãos, é verdade que o nosso Pai vai cuidar da nossa profissão, tudo bem? O nosso Pai vai cuidar da nossa família. Eu não estou desconsiderando essas áreas da vida. Eu estou apenas dizendo que o nosso foco seja a nossa filiação. O que nos define é sermos filhos amados desse Pai bendito. Amém? Então temos aqui o meu primeiro ponto. O que significa Deus ser Pai? Então, primeiro ponto. Ele é a fonte e sustentador da vida. Nosso Deus e Pai é a fonte e o sustentador da vida. Nós lembramos das palavras de Paulo em Atos capítulo 17, verso 28. Porque nele, está falando de Deus, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele, no Pai, nós vivemos, movemos e nos existimos. Ele é o autor e sustentador da vida. Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Ainda nesse tema, né? Deus é Pai, significando que Ele é a fonte e o sustento de toda a vida. 1 Coríntios 8,6 diz: para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Então, Ele é a fonte de todas as coisas e para Ele nós existimos. E como conclui? E um só Senhor. Lembra lá em Atos? Deus fez do Senhor Jesus Senhor e Cristo. E um só Senhor. Quem é esse Senhor?
Jesus, né, o Cristo, o Messias, por quem todas as coisas existem. Irmãos, lembra do texto de Hebreus? Nele tudo subsiste. E por meio de quem também nós existimos. Aleluia. Nosso Deus e Pai é a fonte e o sustentador de toda a vida. Irmãos, ao pensar um pouquinho nesse benefício, né, o que veio ao meu coração foi uma situação de Moisés, quando estava no topo do Monte Sinai durante 40 dias. A Bíblia é clara. Ele não comeu e ele não bebeu nada. Nós sabemos até pessoas que fazem jejum de 40 dias. Mas, irmãos, ficar 40 dias sem beber água? Mas Moisés ficou, a Bíblia é muito claro, que ele não comeu nem bebeu nada. O que manteve Moisés vivo? O poder do nosso Deus. Ele é o doador e ele é o sustentador de toda a vida. E eu fiquei pensando um pouquinho a respeito dessa verdade gloriosa. O que significa ele ser doador e sustentador de toda a vida? Ele é o Deus que tudo pode, que tudo sabe, que está em todos os lugares. Aí fiquei pensando, Senhor, mas eu sou importante para o Senhor? Diante da tua grandeza, diante da tua glória, tem um cantinho para mim? E qual é a verdade da palavra de Deus para o nosso Deus? Para cada um de nós. Cada um de nós somos como menina dos seus olhos. Ele nos ama com amor eterno. E Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. É um texto também assim conhecido. Jeremias 29, a partir do verso 11. O que esse Deus, que é a fonte e o sustento de toda a vida, pensa a nosso respeito? Irmãos, são palavras que ele fala para o povo de Israel, que também se aplicam a nós, a sua igreja. Jeremias 29, a partir do verso 11. O que nos diz? Eu é que sei os pensamentos, os planos que tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor. São pensamentos, são planos de paz e não de mal. Irmãos, Ele tem planos, Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Esse é o nosso Pai. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Aleluia. Oh, que Pai gracioso. Ele planeja o nosso futuro. Ele nos dá uma viva esperança. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essas palavras penetrem nos nossos corações. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o seu coração. Olha que bendito esconde-esconde. E o que o nosso Deus diz? E serei achado por vocês. Quando nós buscarmos o nosso Deus, Ele diz, ei, eu estou aqui. Bendito é o nosso Deus. Que maravilhoso, irmãos, é o nosso Pai, com seus braços sempre abertos para nos acolher. Eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte, o futuro de vocês. Esse é o nosso Pai. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, nós falaremos aqui a respeito dos benefícios da paternidade do nosso Deus. Mas, irmãos, que fique claro, nós só podemos desfrutar desses benefícios porque o Senhor Jesus conquistou esse favor para nós. Não é porque nós merecemos. Nós não merecemos. O próprio Senhor Jesus conquistou isso para nós.
E por favor, irmãos, ainda que nós estejamos vendo benefícios, não nos esqueçamos. Por que nosso Deus é o nosso Pai? Porque Ele quer nos conformar à imagem do seu Filho. Porque daqui a pouco a gente fica pensando nos benefícios, nós veremos que são vários. A gente fica pensando nos benefícios, como é bom ter Deus o nosso Pai, mas nós esquecemos do propósito. Porque Deus é o nosso Pai? Porque Ele quer nos conformar à imagem do seu Filho. Ele nos dá tantos presentes. Irmãos, por que a gente se humilha diante do nosso Deus e Pai? Meu Deus e Pai, o Senhor é tão bom para mim, eu não mereço isso. Como o Senhor é tão gracioso, como o Senhor é tão bondoso. A nossa humilhação é uma resposta à bondade do nosso Pai. Mas por que Ele faz tudo isso? Porque Ele quer nos conformar à imagem do seu Filho. Então, Deus ser Pai significa que Ele é a fonte e o sustentador da vida. O que significa Deus ser Pai? Ele é o nosso provedor. Quem é Pai, provê. Vamos ler Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Então, Paulo dizendo a respeito do nosso Pai. E o meu Deus, veja como ele personaliza, né? E o meu Deus. Será que nós podemos dizer o meu Deus? Será que a gente pode ser um pouquinho mais próximo? O meu Pai. Amém? O meu Pai. Segundo a sua riqueza em glória. Ou segundo as suas gloriosas riquezas. Há de suprir, suprirá em Cristo Jesus tudo aquilo do que vocês precisam. Irmãos, amém? Amém? Amém. Ele é o nosso Deus e Pai. É o nosso Deus e Pai que nos provê tudo aquilo que nós precisamos. O que significa Deus ser o nosso Pai? Significa que Ele também é o nosso protetor. Aí nós temos todo o Salmo 91, é um salmo bastante conhecido que fala a respeito de como Deus nos protege, mas a gente vai ler um salmo menor que também revela caráter da proteção do nosso Deus, que é o 121. Salmo 121. Então, Deus ser o nosso Pai significa que Ele é o nosso protetor. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pausa. Podemos dizer assim? O meu socorro vem do meu Pai, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele não cochilará aquele que guarda você. É certo que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. Não vai cochilar, não vai dormir aquele que me guarda. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra, a sua direita. Irmãos, aí ao ler com calma, E os irmãos mais experimentados da palavra, os atuais não, mas os mais antigos sempre incentivavam o uso da imaginação, uma imaginação santificada, à medida que a gente lê a palavra de Deus, Eu comecei imaginando a gente caminhando, e uma sombra do nosso lado, mas espera aí, quem é esse que está
me acompanhando, que eu estou vendo aqui essa sombra. Irmãos, quem é esse? É o nosso Pai. Por quê, irmãos? Vamos lembrar então pelo menos do Salmo 91. Aquele que habita debaixo da sombra do Altíssimo descansará. Irmãos, nós estamos nessa bendita sombra, a sombra do nosso Pai. De dia não fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Irmãos, esse Senhor é o nosso Pai, que nos está conformando à imagem do seu Filho. E Ele é o nosso protetor. Então, Ele é o Criador e o sustentador da vida. Ele é o provedor. Ele é o protetor. Ele é o nosso diretor, o nosso guia. Vamos lá para o Salmo 25. Ser pai significa que Ele é o nosso diretor. Ele nos dirige, Ele nos guia. Irmãos, o Salmo 25, ele também é conhecido como o Salmo da direção divina. Sabe aqueles momentos que nós temos que tomar decisões e a gente precisa se recolher, orar, e às vezes nós estamos tão tensos que nem orar a gente consegue? Vamos ler o Salmo 25? Então, apenas alguns versículos. Salmo 25, verso 4. Irmãos, é oração ao nosso Senhor. Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos. Amém? Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos. Nessa situação que eu estou passando, Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. O verso 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus. Irmãos, porque porque Ele é o nosso Pai, da nossa salvação, em quem eu espero todo o dia. Verso 8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Senhor, me aponta o teu caminho. Me dê, Senhor, a tua direção. Verso 9. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. O Espírito Santo é o espírito de humildade, é o espírito de mansidão, para nós podermos desfrutar a direção do nosso Deus e Pai. Vamos lá para o verso 12. Aquele que teme o Senhor. Irmãos, eu posso perguntar para vocês? Vocês temem o Senhor? Temer o Senhor é respeitá-lo, é amá-lo, é levá-lo a sério. Vocês temem o Senhor? Aquele que teme o Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher. Que promessa preciosa, não é, meus irmãos? Esse é o nosso Deus e Pai. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso diretor. E por fim, o verso 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem. Irmãos, que preciosidade, né? O Senhor confia o seu segredo. O Senhor revela o seu coração àqueles que o temem, àqueles que o levam a sério, àqueles que o amam, àqueles que o buscam, àqueles que realmente desejam conhecer os seus caminhos, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Que privilégio, não é, irmãos e irmãs? O nosso Deus Pai é a fonte e o sustentador de toda a vida. Porque Ele é Pai, Ele é provedor. Porque Ele é Pai, Ele é protetor. Porque Ele é Pai, Ele é diretor. E porque Ele é Pai, Ele também é
educador. Quem é pai educa, não diz aí um ditado popular? Será que isso tem a ver com o nosso Deus e Pai ou não? Sim. Vamos para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Aí, irmãos, já me antecipando, puxa, Senhor, é bom, né? O Senhor é o Criador, sustentador da vida. O Senhor é o meu provedor. O Senhor é o meu protetor. O Senhor é o meu guia. Muito obrigado, Pai, porque o teu amor realmente me enche de alegria e de gratidão. Mas nós temos aqui agora, irmãos, um aspecto do nosso Pai que não deve ser ignorado. Ele também é o nosso educador. Hebreus capítulo 12, aí a partir do verso 5, tá? O escritor vai estar citando Provérbios 3, 11 e 12. Então, Hebreus 12, capítulo 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Irmão, só um parênteses. Esse filhos no original é uios, que significa um filho crescido. É diferente de teknos, que é uma criancinha. Então, é como se o Espírito Santo estivesse aqui nos ensinando a palavra de Deus para filhos maduros, filhos crescidos e não criancinhas. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando ele é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama e castiga, né, algumas versões dizem açoita, todo aquele a quem ele aceita. Verso 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Irmãos, então esse é um aspecto do nosso Deus e Pai que nós também temos que receber com gratidão. O nosso Deus e Pai não é um Pai omisso. O nosso Deus e Pai, ele não é um Pai omisso. Ele vai usar a nossa família, ele vai usar as nossas circunstâncias, ele vai usar o nosso trabalho para nos dar a disciplina que for necessária nós passarmos. Vamos lá para o verso 10. Pois eles, né, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, então, em nome do Senhor Jesus, quando passarmos pelos momentos de disciplina do nosso Deus e Pai, que o Espírito Santo realmente abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, quebrante o nosso coração, que chegamos diante dele e digamos: Pai, o que o Senhor quer nos ensinar? Pai, o que eu tenho que aprender nessa situação toda? Irmãos, permita-me colocar aqui uma situação que eu vivenciei. Eu gosto muito de exemplos, porque exemplos acabam trazendo, digamos assim, para o chão de fábrica, né, para o dia a dia, às vezes coisas que a gente fala de forma, assim, às vezes parece que é tão teórico, né? Então quero, né, passar aqui algo assim que eu vivenciei. Eu lembro um período da minha vida que eu estava trabalhando demais, estava dando muita aula, né, de manhã, à tarde, à noite, realmente trabalhando muito. E nessa correria do trabalho, eu estava ignorando o relacionamento com Deus. Né? Já dormia cansado, já acordava, né, meio cansado, aí você vai para o dia a dia, come aquela... E eu notei que pouco a pouco
eu estava abandonando o relacionamento com Deus. Até que no ano de 2003, eu fui demitido das 3 escolas que eu trabalhava. E todas elas sem justa causa. Eu realmente fui demitido. E aquela situação, é claro, né, me abalou assim bastante. Até que, numa atitude de sensatez, cheguei diante de nosso Deus e Pai e falei: Deus e Pai, eu entendi. Eu estava aqui tomando caminhos, me envolvendo muito com o trabalho e comprometendo o meu relacionamento com o Senhor. Eu entendi, Senhor, que eu estou deixando o Senhor de lado. Eu não estou priorizando o seu propósito. E aí voltei-me nessa situação arrependido, né, diante do Senhor, né, e pouco a pouco o Senhor foi restaurando. Só que daí, né, volta ao trabalho, Senhor, agora eu não quero repetir o mesmo erro, né? É priorizar o relacionamento com o Senhor, é me colocar nas tuas mãos, né? E entender agora que o Senhor vai usar o meu trabalho para lidar com a minha vida. Então, irmãos, que a gente tenha realmente essa sensibilidade, né? Às vezes problemas dos trabalhos, né? Às vezes alguma enfermidade, às vezes alguma dificuldade. Irmãos, são várias situações. Que o Espírito Santo nos dê ouvidos atentos para que a gente tenha essa sensibilidade. Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo? O que o Senhor está querendo me despertar? E sempre voltemos humilhados aos pés do nosso Pai. E Ele vai nos falar, e Ele vai nos restaurar, e Ele vai concluir em nós o seu plano, que é nos conformar à imagem do seu Filho. Amém? Amém. Então, o que significa Deus ser Pai? Ele é o Criador e sustentador da vida. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus protetor. Ele é o Deus diretor. E Ele é o Deus educador, né? Deus ou Pai com todos esses benefícios. E agora vamos para o segundo ponto. E esse Deus que proporciona tantos benefícios como Pai, Ele já é o teu Pai? Irmãos, eu pergunto, todos são filhos de Deus? Não. Sim ou não? Não. Vamos ler Gálatas capítulo 3, verso 26. Ao elaborar aqui essa mensagem, eu fiquei nessa dúvida, né? Se colocava o primeiro ponto, o segundo ponto como primeiro, ou o primeiro como segundo, né? Mas me veio a seguinte, né? O seguinte procedimento no coração. Olha, primeiro, fala a respeito dos benefícios de Deus ser o seu Pai. E depois você pergunta, você quer ter um pai como esse? Você quer que Deus seja o seu Pai? Então, primeiro, será que todos são filhos de Deus? Gálatas, capítulo 3, verso 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Irmãos, apenas quem é filho de Deus? Aqueles que creem, que se entregam a Cristo Jesus. Irmão, só é filho de Deus quem nasce de Deus. Vamos lá para João capítulo 1. João capítulo 1. A partir do verso 11. O Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 11. Dizendo a respeito do Senhor Jesus. Ele veio para o que era seu. Irmãos, quem que são, ou quem é esse seu? Os judeus. Tá? Em Mateus capítulo 15, verso 24, o Senhor Jesus é muito claro. Eu vim
para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ele veio para os judeus. Ele veio para o que eram seus. Mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, quem é filho de Deus? Aqueles que receberam o Filho, né? O Filho é Jesus. Aí complementa, a saber, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E quem é essa pessoa divina que pare filhos para Deus? Quem é a pessoa divina que vai parir filhos para Deus? O Espírito Santo. Vamos lá no capítulo 3, João capítulo 3. João capítulo 3, versos 5 a 7. Respondeu Jesus: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu lhe dizer, vocês precisam nascer de novo. Irmãos, é o Espírito Santo usando a palavra de Deus que vai nos tornar filhos de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, temos aqui a figura da água. Quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo age produzindo convencimento. E quando a gente responde, Senhor, eu quero ser o seu filho, eu quero que o Senhor habite em mim. Ah, Senhor, mas eu tenho vivido de uma forma tão errada, eu me arrependo do meu passado, eu me arrependo da forma como eu tenho vivido, agora eu recebo o seu perdão. Eu quero que o Senhor me torne o teu filho. E aí o Espírito Santo vem, o Espírito Santo que é a própria vida de Deus. Irmãos, o Espírito Santo é a vida de Deus, é a vida de Deus que flui do Pai para o Filho, que flui do Filho para o Pai, aí o Pai no Filho flui essa vida para todos nós. E aí nós somos gerados de Deus, nós somos filhos de Deus. E agora Deus é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, Ele é o doador e o sustentador da nossa vida. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso diretor e Ele é o nosso educador. Irmãos, por que tantos benefícios? Para que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Nunca percamos o alvo de vista. Amém? Amém. Irmãos, terceiro ponto. O primeiro, o que significa Deus ser Pai. O segundo, uma pergunta, Deus é seu Pai? Deus se torna nosso Pai pelo novo nascimento. E o terceiro ponto, se Deus aceitou ser meu Pai, devo também aceitar os meus irmãos. Se Deus aceitou ser meu Pai, irmãos, não entramos na família? Ele nos aceitou como filhos, sim ou não? Sim. Se Ele nos aceitou, eu tenho que aprender a aceitar os meus irmãos. Então vamos ler alguns versículos sobre isso. João capítulo 13. João capítulo 13. Versículos muito conhecidos, tá, irmãos? Só que sempre é bom a gente trazer à nossa mente, ao nosso coração, guardá-los e orar para que o Espírito Santo torne realidade em nossas vidas, irmãos. É apenas o Espírito Santo,
o próprio Deus habitando em nós, que é poderoso para obedecer a sua própria palavra. Tá? A nossa responsabilidade é nos render a Ele. Tá? Senhor, eis-me aqui, entrego-me às suas mãos, aos teus arranjos soberanos, creio no seu suprimento, então faça, né, o cumprimento, a obediência do que a tua palavra nos ensina. Então, João capítulo 13, o verso 34. O Senhor Jesus dizendo: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Mas amar uns aos outros não é um novo mandamento, porque desde Levítico nós temos lá a expressão para amar, né, uns aos outros. Mas em que sentido é um mandamento novo? É agora que o Senhor Jesus vai complementar. Assim como eu vos amei. E como Ele nos amou? Entregando a sua vida por nós. E já nós veremos que esse é um desafio da palavra de Deus que também nos é levantado. Assim como eu os amei, também vocês devem amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês serão os meus discípulos. Irmãos, se vocês tiverem uma boa teologia, é verdade que a teologia, o ensino tem o seu lugar. Amém? Mas é perfeitamente possível ter uma boa teologia e um bom ensino sem sermos aqueles que são conhecidos como discípulos do Senhor Jesus. Como é que vocês serão conhecidos? Vocês serão conhecidos se vocês amarem uns aos outros. É verdade, irmãos, que nós amamos uns aos outros dependendo do amor do nosso Senhor em nós. Então a gente está tendo um relacionamento com o Senhor. E o Senhor também vai ensinar a sua doutrina, vai ter o seu ensino. Eu não estou desconsiderando isso. Apenas estou alertando o fato de porque muitas vezes há uma boa teologia, há um bom ensino, mas não há a vida de Cristo. Mas quando se tem a vida de Cristo, o amor aos irmãos, é porque aquele grupo está vivendo aos pés do Senhor e o Senhor também vai ensinar o seu ensino, a sua doutrina. Então seremos conhecidos pelo amor. Vamos lá em 1 João, agora a carta, capítulo 3. A 1 João, capítulo 3, verso 16. Apenas como estratégia mnemônica, a gente conhece muito João 3,16, né? Então fica a dica. Vamos memorizar 1 João 3,16? É fácil associar? E o que diz? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Pausa. Como é que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por nós. Pausa. 1 João 3,16. Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Irmãos, é isso que nos ensina a palavra de Deus. Darmos as nossas vidas pelos nossos irmãos. Tá? Adiantando, já nós teremos a nossa oração de confissão, tudo bem? Capítulo 4, verso 11. Ainda em 1 João. 1 João, capítulo 4, verso 11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira,
De novo, lembra bastante, ecoa, né? João 3,16, né? Deus nos amou de tal maneira. Então, se Deus nos amou de tal maneira, também nós devemos amar uns aos outros. E o verso 19, no mesmo capítulo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí vamos lembrar de Romanos, né, capítulo 5, verso 5, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, a iniciativa é do nosso Pai. Ele derramou o seu amor para que seja possível nós amarmos. Então, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Irmãos, pelo menos na minha versão, odiar, ela é uma versão assim bastante forte. Porque talvez ninguém aqui teria a coragem de dizer, né, eu odeio tal irmão. Mas a palavra grega, irmão, significa desprezar, desconsiderar. Né? É o sentido dessa palavra odiar. É desprezar, desconsiderar. Está lá o irmão sofrendo, passando, né, dificuldades, e nós fazemos vistas grossas como se não fosse conosco. Né? Aí nós lembramos dos ensinos do Senhor Jesus, do Evangelho, no Sermão do Monte, que tem muita correspondência, né, a respeito da sensibilidade a uns aos outros. Então, retornando, né, se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento dele que temos é este: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Então, irmãos, esse é o nosso terceiro ponto. Se Deus aceitou ser o nosso Pai, nós também devemos aceitar os nossos irmãos. Irmãos, por favor, apenas para aliviar um pouco a carga, é uma via de mão dupla, tudo bem? Eu devo dar a vida pelo meu irmão. Puxa, que peso, que dificuldade, que desafio. Mas espera aí, o meu irmão também tem que dar a sua vida por mim. Amém? Alivia um pouco que é uma via de mão dupla, né? É nós, pela graça do Senhor, nos dando, aprendendo a nos dar uns aos outros. Então, irmãos, estamos aqui na conclusão e eu tenho que ser fiel com o tempo que foi me dado. No início dessa mensagem, anunciamos o alvo de Deus: nos conformar à imagem de Jesus, fazer-nos parecidos com Ele. Somente quando formos conformados à imagem e semelhança de Jesus, é que tanto o Pai quanto nós seremos plenamente satisfeitos. Para atingir esse alvo, precisamos da cruz de Cristo para eliminar os nossos pecados. Precisamos da nossa cruz diária para eliminar o nosso ego. Precisamos da obra do Espírito Santo para manifestar a vida divina e o amor de Deus em nossos corações. Nós precisamos da intercessão, Romanos capítulo 8 diz isso, né, que o Espírito Santo e o Senhor Jesus intercede por nós. Nós precisamos da intercessão do Espírito e de Cristo por nós. E nós também precisamos de nossos irmãos e irmãs. Nós precisamos uns dos outros para expressarmos a plenitude de Cristo. Vamos abrir em Filipenses capítulo 3. Efésios capítulo 3. Então precisamos da cruz de Cristo para perdão dos nossos pecados. Precisamos da nossa cruz diária. Lembra, irmãos, das palavras do nosso Senhor Jesus? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Agora o texto de Lucas 9, 23. A cada dia tome a sua cruz. O que é a cruz? É a negação do nosso ego.
É nós dizermos, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Mas, irmãos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muito contrária à nossa vontade. Então precisamos da cruz diária, precisamos do suprimento do Espírito Santo. Irmãos, precisamos da intercessão do Espírito e do Senhor Jesus diante do nosso Pai. E nós precisamos dos nossos irmãos e irmãs. Efésios capítulo 3, a partir do verso 18. Efésios capítulo 3, a partir do verso 18. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, eu pergunto, será que nós queremos ser cheios de toda a plenitude de Deus? É muito ou pouca coisa? Irmãos, é tudo. O que a palavra de Deus nos diz? Com todos os santos. Nenhum de nós sozinho conterá a plenitude de Cristo. Por isso, o último ponto que eu apresentei foi o amor entre os irmãos. Nós só seremos cheios da plenitude de Deus. Nós só seremos conformados à imagem do Filho se amarmos os nossos irmãos e irmãs. Os irmãos lembram do propósito do nosso Deus? Para nos conformar à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para encerrar, irmãos, vou sugerir aqui uma oração. Tá? Podemos repetir após eu pronunciá-la? Irmãos, o fato de repetir significa um testemunho da nossa unidade. Né? Quando nós estamos cantando um cântico, nós estamos orando juntos. Talvez, eu não sei se alguns irmãos saibam ou não, existem algumas expressões do cristianismo que tem um livro de oração. Porque às vezes a gente não consegue orar, mas existem irmãos que orou por nós e não há nenhum problema a gente repetir as suas orações, não há nenhum problema quando isso ocorre. Então, quando nós oramos juntos, isso expressa também, irmãos, a nossa unidade. Então, estamos esclarecidos a respeito disso? Então, oremos, por favor. Senhor, te agradeço por ter me salvo e ter me feito seu filho. Te agradeço pelo perdão de meus pecados. Te agradeço por tua vida em mim. Mas confesso que ainda sou muito egoísta. Reconheço que sempre penso primeiro em mim. Entendi que é necessário amar os meus irmãos. A ponto de dar a minha vida por eles. Mas confesso que para mim é impossível. É um alvo elevado demais para mim. Então, humildemente peço o seu socorro. Amém. E diante dessa oração sincera, oramos com sinceridade ou não? Sim. Qual vai ser a resposta do nosso Deus? Vamos continuar agora no verso 20. Efésios 3, 20. Oramos com sinceridade, não é? O que o nosso Deus vai responder então para nós? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu
poder que opera em nós. Aleluia. Aquele que é poderoso. Irmãos, o nosso Pai é poderoso. O nosso Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Segundo o seu limitado poder? Não. Segundo o seu infinito poder. Que opera em nós. A Ele seja a glória. Onde? Na igreja, irmãos. Na igreja. A glória de Deus é vista na igreja, no seu povo. E em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém. 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 Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que essa seja a nossa obsessão, plano, meta número 1 e única meta. Nos entregarmos às mãos do nosso Deus e Pai, para que Ele nos conforme à imagem do seu Filho. E vamos lembrar de interceder uns pelos outros, tudo bem? Porque isso só será possível no contexto de igreja. Em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos uma expressão de igreja. Irmãos, nós reconhecemos, óbvio, todos os nossos irmãos e irmãs, mas que nós aqui sejamos uma expressão de igreja que reflete a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Que o Senhor realmente nos abençoe aí o restante do dia. E pela graça dele nos vemos então hoje às 6h15, tá? Antes aqui do partir do pão. Amém.